Quando a gente fala do imaginário de um atleta, como que é um atleta, Meire? Aquele forte, aquele que está sempre bem, né? Afinal, ele pratica atividade física, né? Está totalmente saudável, né? Aquela pessoa que não tem problemas. Agora, vamos olhar esse imaginário de um atleta. Você foi super bem. Então, quando a gente fala desse imaginário constituído, você só esqueceu de uma parte, que ele está tudo isso e pronto para me dar resultado. Então, quando a gente fala de um atleta, ele tem que ser forte, confiante, perseverante e focado. Só que ele é um ser humano. E aí, esse ser humano é onde a gente começa a entender que E ele precisa ser isso quando? Antes, durante e depois de todas as competições que ele participa. É um cara que tem que estar 100% o tempo todo. E eu falo que isso vem de onde essa cobrança? Da mídia, do clube e muitas vezes dele com ele mesmo. E aí agora eu volto àquela que a gente mais gosta, que é conversar com os pais e com as mães. Se eu coloco esse sarrafo, né? Porque no atletismo a gente tem que saltar o sarrafo, né? Se eu subo esse sarrafo muito cedo para essa criança, eu não permito que ela aprenda com o erro. Eu não permito que ela se frustre. E mais do que isso, ela carrega um peso de que a mãe não foi feliz porque ela não deu aquela medalha que a mãe ansiava. Então, aí, Fabi, quero fazer um paralelo aí. Você sabe, Mariana, bailarina, desde os 3 anos de idade. Que né? é um atleta. Que é um atleta. Ele é um atleta da dança. É. E aí a gente vê essa questão da cobrança. O balé é um mundo de cobrança, né? Muito grande, aquilo de você ser perfeito, aquilo de você fazer 35 fouettés, né? Você ter uma perna alta, você ser flexível, magérrimo, né? Que é um dos fatores mais sérios, que mexe muito mais com as meninas, no sentido que a gente vai ter problemas alimentares aí sérios, né? Então, eu vivi muito tempo nesse mundo, né? E que não é. E aí, se a gente for pensar na saúde mental, pensando nesse ponto de vista, pela questão da cobrança, pela questão da coisificação, entendeu? Não é algo benéfico. E olha só, então, quando eu falo da saúde mental, eu tenho que primeiro desconstruir esse imaginário, tirar a coisificação e trazer que ser humano é esse. Eu tenho que trazer para o meu país que eu preciso ter bons educadores físicos, eu preciso ter bons estrategistas de marketing, mas eu preciso ter psicólogos que atendam. Junto com isso. Porque a gente tem, e aí por isso que a coisificação pro atleta, né? Pro lugar social que o atleta ocupa, ele é muito sério. Por quê? Porque ele tem medo. Quando a gente fala que o atleta desconstrói aquele lugar de ser forte, confiante, perseverante e focado, se ele erra, ele não é tão bom assim. E aí, se ele não dá o resultado o tempo todo, que daí não é o clube que espera, é ele que espera, a família, os amigos, porque imagina um goleiro tomar um frango. Ou ele lida muito bem com aquele frango que passou e vou para a próxima bola, ou ele carrega esse frango em qualquer outra situação que ele está embaixo das traves. Porque ele vai rememorar o momento do erro. Então, aí a gente fala, o esporte, na verdade, ele acaba não sendo saudável. Entendeu? Com esta cobrança. Com esta cobrança e o não apoio, talvez, psicológico. Então, uma das coisas que a gente, hoje os estudos trazem, que quando a gente tira esse ideário do atleta e traz ele para o humano, o nível de necessidade de cuidado de saúde mental de um atleta e não atleta é similar. Por quê? Porque daí ele volta para a condição humana, que a gente fala que são os medos. Quando o atleta se permite entender que ele é factível de processos e não de resultados, ele começa a se aceitar dentro dessa relação. Só que ele só vai conseguir enxergar isso na idade adulta se quanto nós, que incentivamos o esporte educacional, também entendermos que esta criança pode ser colocada em situações de estresse que um campeonato permite, mas adequado à idade dela.
Qual é o nosso erro, muitas vezes, como familiares? Que a gente também joga a minha frustração com o Corinthians quando eu vou assistir o jogo do meu filho. Eu jogo a minha frustração de um atleta que não se deu bem quando eu vejo o erro do meu filho. Hashtag outra dica, se vocês puderem assistir, além do Museu do Futebol, assistam um filme que acho que a gente baixa ele no YouTube. Eu assisti ele na faculdade, na disciplina Psicologia do Esporte, chamado Lances Inocentes. É um filme que envolve o xadrez, mas a relação de família lá, eu carrego ela até hoje, fiz meus filhos assistirem. Ou um outro filme mais moderno, aí também, que fala da vulnerabilidade desse atleta, que é o Coach Carter, que fala sobre o mundo do basquete.